Fala aí, minha galera de segundo ano. Vamos retomar nossas aulas, né? Continuar aquela saudade, um pouquinho de tristeza por não estar perto de vocês, mas a gente supera. A gente está se vendo de todo jeito, né? A gente está se comunicando. Continue tirando as dúvidas também no privado, que eu também estou respondendo. E respondo com o maior prazer da vida. Afinal de contas, a educação ela tem que ser levada a sério. Então, do jeito que eu estou levando a sério, eu quero que vocês levem a sério, tá certo, minha galera? Continue escutando boas músicas, curtindo bons filmes. Também a tia Bruna vai indicar alguns filmes para vocês, para assistirem. Espero que tenham gostado do documentário. Vou passar mais para vocês. Eu vou aproveitar dessa perspectiva para a gente passar cada dia mais documentário, já que vocês têm acesso à internet. E talvez no movimento corriqueiro de sala de aula não tenha passado tantos como eu até prometi a vocês. Então vou aproveitar dessa oportunidade e, obviamente, naquela aula na quase sexta aula da quinta-feira, vou sempre passar coisas diversas para vocês, para que não se torne uma coisa enfadonha, você só escutando a professora falando de casa e você aí de casa e tudo mais, tá certo? Então vou colocar sempre documentários interessantes de acordo com o nosso conteúdo, para ficar uma coisa mista. Também vão ter aulas integradas, nós vamos ter também lives, isso mais para frente, que nós vamos ter ainda um bom tempo de aulas remotas, tá certo? Mas aí vai dar tudo certo, nós vamos continuar aprendendo, porque é a mesma aula, só a diferença é que eu não sinto vocês, né? Não sinto o cheiro, não sinto a presença. No entanto, é como se vocês estivessem aqui, tá certo? Então, vamos dar continuidade, dessa vez no módulo de vocês já podem ir acompanhando. Aí na página 47 do módulo 1, os grandes rios do mundo. Nós vamos estudar as bacias hidrográficas que compõem o planeta Terra, as maiores, as principais. Nós sabemos a importância da água para o planeta Terra. Nem todo lugar tem a abundância de recursos hídricos que nós temos no território brasileiro. Afinal de contas, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo em solo brasileiro, que é a bacia hidrográfica do Amazonas. Mas nós vamos ver a importância dos rios a nível global. Os rios são tão importantes que grande parte das civilizações elas se constituíram a partir de grandes rios, como por exemplo o Egito, a Mesopotâmia, também a área do Crescente Fértil, como a Síria, a Líbia, o Irã, o Iraque, que eram denominadas nas faixas de Crescente Fértil. Todas as civilizações, elas se desenvolvem próximos aos rios, porque o ser humano começou a desenvolver as técnicas agrícolas e também as antigas civilizações técnicas de irrigação. Então eu coloquei aqui para vocês no esqueminha, as grandes sociedades nasceram nas margens de rios, tais qual o Egito, Rio Nilo, que era uma dádiva para eles, o Rio Nilo até hoje é a maior dádiva e é ainda o rio mais importante do Egito, na África, um dos maiores rios do continente africano. A Mesopotâmia, que nesse nome não existe mais, a gente estudou que a Mesopotâmia é o atual Iraque, e os principais rios da Mesopotâmia são o rio Tigre e o Eufrates. E o Crescente Fértil, Irã, Iraque, Afeganistão, aquela área, aquela região do Oriente Médio que as civilizações se desenvolveram justamente por conta da região do Crescente Fértil. Então, nós vamos ter a importância da água para a constituição das primeiras civilizações. Afinal de contas, água é vida. Aqui no Brasil não foi diferente, né? A maior concentração demográfica ainda está em quê? Ainda não, sempre foi em áreas litorâneas. O litoral brasileiro é o que possui maior densidade demográfica de todo o território nacional. Ah, professora, mas nessa perspectiva era para ser, por exemplo, as margens do rio Amazonas. Naquela região, a maior concentração demográfica, sim, ainda está na região amazônica. Mas o Brasil, ele cresceu a partir do quê? Da urbanização, primeiramente, do Nordeste e posteriormente do Sudeste, principalmente pela ocupação de áreas litorâneas. Os mares também eram pontos de saída, e vocês sabem que nas áreas litorâneas nós vamos ter um ciclo hidrológico bastante significativo, ou seja, chove bastante, então água abundante. Falando de um país onde, por exemplo, a gente fala do fenômeno das secas, a gente pensa assim, aqui tem pouca água, a questão do Nordeste tem pouca água. Nós vimos na aula anterior, quando a gente estudou, por exemplo, a climatologia, que existe o fenômeno
daquela barreirinha natural. Quem é que lembra o fenômeno da barreira natural que a gente estudou na aula passada? Qual era? O efeito orográfico. Quem respondeu? O efeito orográfico está correto. O efeito orográfico é justamente o que impede as massas de ar, que nós estamos na aula passada, ultrapassarem as barreiras e assim fazer com que as áreas próximas a essa barreira, como por exemplo a da Serra da Borborema, da Serra de Teixeira, elas tenham menor incidência de índices pluviométricos. Isso também não justifica, por exemplo, a falta de água, a seca do Nordeste, não. Na verdade, nós temos o que? Hoje em dia, sistemas de barragens. Se tivesse construções dignas, se tivesse um governo punk, consequentemente, nós não enfrentaríamos nenhum tipo de problema em relação às secas. Afinal de contas, o Brasil ainda tem uma das maiores reservas de água doce do mundo, depois das geleiras, obviamente. Nós sabemos que a grande concentração de água do nosso planeta está nas geleiras. Aqui no Brasil, a maior concentração de água está na bacia hidrográfica do Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo. Não é só do Brasil, mas do mundo também. Nós vamos ter aí, eu coloquei para vocês nesse esquema, nós tivemos essas grandes civilizações, mas para desenvolver bastante essa questão da água e para que a água não faltasse, tiveram que ter aperfeiçoamento de técnicas para o quê? Para empoçar essa água, como por exemplo a construção de barragens, nós vamos ter as irrigações e também depois as hidrelétricas. O Brasil tem a maior matriz hidrelétrica do mundo. Não é a maior usina hidrelétrica do mundo, porque os chineses construíram uma bem maior no rio Yangtze, que é o maior rio chinês, o maior rio no caso de corredeira da China. No rio Yangtze, o rio amarelo, eles construíram a maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Três Gargantas. Bem maior do que a de Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica do Brasil. E também já foi a maior do mundo, antes da chinesa, né? Os chineses, como vem e se metem em tudo, fizeram uma usina hidrelétrica bem maior do que a do Brasil. Mas a matriz energética do Brasil, grande parte da nossa energia, ela é proveniente da energia hidrelétrica. O Brasil tem recurso hídrico e rios de planalto que fazem com que a grande parte da nossa energia seja gerada através da hidrelétrica. Mas nós também estamos utilizando outras fontes de energias, como a energia eólica, a energia solar e até a energia atômica. Sim, o Brasil usa energia atômica, tipo aquela que usava em Chernobyl? Sim. Angra 1 e Angra 2. E teve o problema de Angra 3 que a gente já debateu, não foi? Que teve aquele negocinho e tal, Michel Temer. Dá aquela lembradinha que a gente já debateu nas nossas aulas. A questão do roubo de Angra 3, que é uma matriz energética de energia nuclear, tá certo? Que também é importantíssimo. Na China, por exemplo, também utiliza energia nuclear. A maior parte do Japão utiliza energia nuclear, a Alemanha também, mas o Brasil, como tem um recurso hídrico bastante abundante, nós vamos utilizar o quê? A energia hidrelétrica como fonte de maior matriz energética do país e também a nível global, tá certo? Nós vamos ter aí o que é uma bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica nada mais é que o conjunto de todas as águas. Nós vamos ter a bacia hidrográfica, aqui no livro de vocês, ó, na página 47, tem aí um breve histórico, por exemplo, das civilizações do Rio Nilo, para quem quiser dar uma acompanhada aqui, que eu coloquei, na verdade, um pouquinho mais resumido para a gente não perder tanto tempo. O que fertiliza o solo, porque as nações elas se concentraram às margens do Rio Nilo, por conta do desenvolvimento da agricultura, os canais que eles faziam para a construção das pirâmides do Egito, na Mesopotâmia do mesmo jeito, nas áreas de crescente fértil, porque geralmente essas áreas eram o quê? Tinham fertilidade por conta do índice pluviométrico que é elevado. Nós vamos ter também nessa página 47 uma evolução tecnológica, obviamente, as usinas hidrelétricas que funcionam através de turbinas. Essas turbinas, por exemplo, 85%, como vocês vão ver no canto da página 47, 85% da energia consumida do Brasil é proveniente de energia hidrelétrica, tá certo? Na página 48, vocês vão ter já outra perspectiva, o ciclo da água. Vou primeiro explicar o que é uma bacia hidrográfica, depois eu explico o ciclo da água. Gente, o que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica são o quê? O conjunto de todas as águas.
Seja ela de afluentes, de rios principais, é o conjunto de todas as águas que formam o quê? A constituição de uma bacia hidrográfica. Aqui eu coloquei para vocês um conceito bem simples, que vale a pena anotar. A bacia hidrográfica é a área, a região de drenagem e seus afluentes. Bem simples o conceito de bacia hidrográfica. É o conjunto de todas as águas de alguma determinada região, de também bacias de drenagem, que formam o quê? Os seus afluentes, que é o quê? O conjunto de todas as águas que formam em relação ao rio principal. Por exemplo, eu tenho o rio Amazonas, que é o rio principal, mas para abastecer o rio Amazonas, que é o rio principal, eu preciso dos afluentes, seja o rio Xingó, o rio Madeira, o Negro, o Solimões, que abastecem a massa do rio principal, que é o rio Amazonas. Então, o conjunto de todas essas águas formam a bacia hidrográfica, beleza? Nós vamos ter aqui, ó, o que forma também a bacia hidrográfica? A água das chuvas, dos lençóis subterrâneos, das montanhas e também o conjunto de outros rios, rios menores que formam a massa para o rio principal. E abastecem, por exemplo, o Brasil, inclusive, tem um dos maiores lençóis subterrâneos do mundo, além do Alter do Chão, que é um dos maiores, na atualidade são das maiores reservas de água do subsolo do mundo, o Alter do Chão. E nós vamos ter também o maior lençol subterrâneo, que é o aquífero do Guarani, que não só faz parte do Brasil, como dos países circunvizinhos. Então, nós, além de termos uma maior bacia hidrográfica, que é a bacia do Amazonas, nós também temos água abundante no subsolo, que é o Alter do Chão, e também, que eu vou passar até um documentáriozinho para vocês, o Alter do Chão e o aquífero do Guarani, que são reservas de águas subterrâneas. Inclusive, como são reservas, não se pode utilizar ainda. É como se fosse o quê? Uma reserva a nível global de água, que se no caso o ciclo da água tiver algum problema devido à transformação antrópica, nós podemos o quê? Ter recursos hídricos de maneira, por exemplo, subterrânea. Então, é bem abaixo das camadas profundas do solo. Então, é uma reserva para mais para frente, se o ciclo hidrológico ele tiver alterações. Nós temos, é bem comum a gente observar que estamos tendo o quê? Alterações climáticas frequentes, mas é importante que as nações elas tenham uma reserva ambiental, viu? É importante que cada país tenha sua reserva hidrológica. O Brasil, inclusive, os olhos dos países desenvolvidos. Por quê? Nós temos matrizes energéticas importantes, rios de planície, rios de planalto, a planície amazônica é a maior área de planície a nível global. E nós estamos sendo visados, porque nós temos, além de tudo, além de recursos hídricos, nós temos minério em grande quantidade. O Brasil é rico em vários tipos de recursos. E vale a pena, por exemplo, a gente saber, porque todo mundo sabe que o Brasil está o quê? No mercado internacional cotado, viu? Nós vamos ter aí, que eu coloquei para vocês, como é que acontece o ciclo da água. Vocês vão ter na página 48, eu desenhei, na verdade, mas minha árvore ficou com olho, minha represa ficou parecendo uma cobra, e eu peguei e desisti. Então vamos acompanhar pelo livro que meus desenhos eles são abstratos, são um pouco compreendidos. Então eu achei melhor a gente acompanhar pelo livro que tem um desenho mais cabível aqui. Na página 48 tem aí, ameaça da água. Pode ir acompanhando. G4, página 48. A cada ano fica mais claro que a água é um recurso que caminha para a situação de extrema preocupação. Somente cerca de 2% a 3% da água existente no mundo é doce e está disponível para a utilização humana. Deste total, 77% está congelado, 22% do subsolo e apenas 1% sob forma de rios e lagos. Ou seja, o que nós utilizamos de porcentagem de água é apenas de 2 a 3%. Então você vê o quê? Que nosso planeta Terra poderia se chamar muito bem de planeta água, porque nós vamos ter mais uma questão de recursos hídricos através dos mares, dos oceanos, do que propriamente água potável. A maior reserva está nas geleiras e a reserva que nós consumimos são dos rios, das bacias hidrográficas e também de reservas
através das barragens, barreiros e tudo mais, como o açude e Epitorce Pessoa, que abastece Campina Grande e Recurso Hídrico, açude Buqueirão. E 22% nós vamos ter de água no subsolo. 22% da água, no caso, como é que acontece esse processo de água no subsolo? Há um processo de gotejamento. Quando, no caso, acontece a chuva, que inclusive está acontecendo na minha janela agora, nesse momento, a água, o restante da água que não vai, por exemplo, para o curso dos rios, não participa, por exemplo, do ciclo da água, ela vai, o processo de gotejamento vai perfurando, no caso perfurando não, né? Vai penetrando a água no solo por conta da aeração do solo e vai se acumulando nas camadas mais profundas do solo. Isso vai fazendo com que a terra, ela tenha o quê? Uma reserva do subsolo que nós damos o nome de aquífero ou lençol freático. O lençol freático, uma camada mais acima, o aquífero é uma camada muito mais abaixo, ela é muito mais profunda, o aquífero. Daí a diferença de aquíferos e lençóis subterrâneos. Quando, por exemplo, tem algumas ações governamentais, quando tem a seca, o povo cava um poço. Não sei se a escola, acho que uma Valfred deve ter poço para, por exemplo, economizar água, mas até nas escolas é muito comum cavar poços artesianos, para poder retirar essa água do subsolo e economizar água, por exemplo, para consumir menos da questão da cagepa, né? Então, muitas escolas, muitas empresas adotam a cavar poços para o quê? Para consumir dessa água. Geralmente é mais para banheiro, porque a água dos poços elas são um pouco salobras devido à questão do solo, mas ela é propícia sim para uso humano. Quem tiver, por exemplo, a oportunidade de ver no sítio um poço, você pode observar que a água ela é mais utilizada para fazer essas atividades, porque para beber mesmo, ela tem que se passar por um processo de filtragem e até dupla filtragem para se tornar o quê? Potável, para a gente poder consumir, porque ela é salobra, ela vem do solo, tá certo? Então, é muito comum a gente cavar poços artesianos. É fácil cavar um poço artesiano? Não, gente. É só, no caso, um maquinário suficiente para cavar o poço e, obviamente, você tirar você geralmente, quando tem água de poço, você quer transformar para consumo humano, tem um processo de dessalinização. Processo de dessalinização que não é bicho de sete cabeças. O processo de dessalinização é uma máquina gigantesca que, inclusive, é cara, mas transforma, por exemplo, a água, do caso do poço, em uma água altamente potável, tá certo? Então, vai ter processo de dessalinização. Professor, para evitar a seca, não pode dessalinizar a água do mar, não? Dessalinizar a água do mar, você rompe a questão do ciclo hidrológico. A gente não pode consumir água marítima, porque como é que a gente vai fazer um processo de desequilíbrio ambiental? Você retirando a água do mar e dessalinizando, inclusive os dessalinizadores não conseguem tirar a água total do mar, porque o índice de salinização da água do mar é diferente, por exemplo, da água de poço. Tem uma salinização bem menor do que, por exemplo, a salinização da água do mar. É muito salgada, então o dessalinizador ele fica inviável para a água do mar. Então nem me pergunta esse negócio, por que não tirar água do mar quando, por exemplo, a população mundial começa a enfrentar problemas de seca, de falta de água para irrigação e tudo mais. Porque o teor de salinidade da água do mar, ela é bem superior a, por exemplo, uma água de poço, tá certo? Aí vocês vão ter aí 77% está congelado, que inclusive há uma grande problemática. Qual o problema, professora, se a água do ciclo polar ártico e antártica, lá no caso, aconteceu o processo de degelo? Simples, a elevação do nível do mar. Com a elevação do nível do mar, também a nossa água potável, que vem das geleiras. Professora, mas não, a gente não toma água das geleiras. Lembre-se, a água das geleiras é que forma o quê? Os grandes rios. A partir das águas das geleiras é que formam os rios. O degelo dessa água, que é água potável, ela forma os rios. Então é importante essa água da geleira para manter as outras bacias hidrográficas. A água das geleiras, tudo tem um propósito no planeta Terra, inclusive a água das calotas polares, que inclusive estão derretendo cada dia mais por conta da ação antrópica e da questão do aquecimento global. Isso aí já é algo frequente e preocupante para as sociedades, tá certo? Vamos ver aí.
Também ainda continua na página 48, vão acompanhar que eu estou vendo aqui, viu? Tô ligada, viu? Tá acompanhando não, né? Mas pegue o livrinho e vá acompanhar. Toda a água existente passa por um ciclo de renovação, que nós damos o nome de quê? De ciclo da água ou ciclo hidrológico. Esse ciclo natural, porém, pode ser afetado negativamente por muitos problemas, prejudicando a qualitativa e quantitativamente a disponibilidade de água utilizável pelas pessoas. Ou seja, o ciclo hidrológico em muitas localidades do globo já é algo que, por exemplo, não está acontecendo de maneira normal, porque o ciclo da água é um movimento que a água faz de vai e volta, de condensação que acontece no planeta Terra. Nós, inclusive, fazemos parte do ciclo da água. Nós fazemos parte do quê? Do ciclo de evapotranspiração. Já observou quando tá chovendo, inclusive agora, que eu não estou nem com ventilador para ficar melhor para o áudio de vocês, estou suando feito pano de cuscuz. Acredita, eu estou suando dentro da minha própria casa. Por quê? Porque está chovendo e o que é que acontece? Eu estou fazendo parte desse processo de evaporação. Porque a questão das gotículas de água que saem do nosso corpo, ou seja, a sudorese, o suor de maneira geral, é que nem, por exemplo, o orvalho das plantas. O orvalho das plantas, que é aquela aguinha que sai quando você... Antes de você irrigar as plantas, observe quando você amanhece de manhã, pegue na planta que ela está molhadinha. Está bem molhadinha, inclusive, a planta. Está bem molhada a planta porque aquele orvalho também é um processo de evapotranspiração, bem como nós também fazemos parte desse processo. Cachorro, gato, animais de maneira geral fazem parte, todo mundo faz parte do ciclo da água. A água vai, nosso corpo é inclusive 70% coberto por água, nós temos o quê? Grande parte do nosso corpo é por água e essa água sai através de quê? Da evaporação também. Então nós fazemos parte também, as plantas fazem parte do ciclo da água. Tudo faz parte do ciclo da água, processo de evaporação e também de retorno dessa água que acontece no ambiente. Nós vamos ter aí um fator também que faz com que o ciclo da água ele possa ser uma questão não renovável. A gente trabalhava na geografia com a água como recurso natural renovável, mas em muitas sociedades a água ela não está sendo como recurso natural renovável. Por quê? Por conta dessa alteração climática do ciclo da água. Nós vamos ter aí a devestação das florestas, que pode diminuir a evaporação. A floresta amazônica, quanto mais se destruir, mas vamos ter um processo de diminuição da evaporação, ou seja, nós vamos ter um fenômeno de aquecimento global com maior intensidade e o processo de evaporação também vai ter sido o quê? Reduzido. Nós vamos ter a ocupação de terrenos montanhosos ou devastação de margens dos rios, pode eliminar fontes de água e dificultar o acesso a elas. Então, consequentemente, a urbanização, a ocupação de terrenos montanhosos fazem parte também de atrapalhar essa questão da evaporação da água e do ciclo da água. A urbanização, cada dia mais a concentração de pessoas nos grandes centros urbanos, nós vamos ter o quê? Um esgotamento do ciclo da água, ou seja, as águas da chuva se misturam com esgoto das cidades. Eu estava vendo um documentário que até me chamou muita atenção, é uma favela em São Paulo, que ela é feita praticamente em cima de um esgoto. Na verdade era um rio, mas que está tão poluído que praticamente virou esgoto. E as pessoas elas vivem em palafitas naquela região. Então aquilo me chamou bastante atenção, porque aquela água que era um rio de água potável, hoje em dia nós vamos ter um rio de coliformes fecais. Então a própria urbanização está fazendo com que a degradação, além do solo, também uma alteração no ciclo hidrológico. Então, aí tem os riscos e tudo mais, mas aí vocês vão ter o ciclo da água. Primeira fase, nós vamos ter o escoamento superficial, a neve, no caso, o derretimento da neve, faz ocasionar, por exemplo, a formação de pequenos rios, por isso que eu digo que as geleiras são tão importantes nesse contexto. Nós vamos ter, por exemplo, o processo de infiltração dessa água, que vai formar, por exemplo, o lençol subterrâneo também, os aquíferos. O processo de evaporação que acontece através das nuvens, no caso a evaporação
o sol ele faz parte do processo de evaporação, a energia solar. Aí do que? A evaporação ela vai fazendo condensação nas nuvens e transferindo as águas atmosféricas dos continentes, que vão condensando através das nuvens. Através da condensação, nós vamos ter o quê? O processo de precipitação. A precipitação ela pode ser de 3 tipos, né? Precipitação chuvosa, de neve ou de granizo. Elas são os 3 tipos de precipitações. No caso, chuvosa, de neve e de granizo. Mas a precipitação principal do ciclo da água é o fornecimento da água através das chuvas, os índices pluviométricos. Então nós vamos ter que tanto os oceanos como os rios, as represas, os lençóis freáticos, as águas subterrâneas, elas fazem parte do ciclo da água, o ciclo de evaporação através do sol, que condensam a água através das nuvens, e a nuvem, no caso o processo de evaporação, condensa a água e a nuvem volta no sentido de precipitação chuvosa, tá certo? Aí tem tudo aí na página 48, então já vão acompanhando. Coloquei para vocês que o ciclo da água, o conceito de ciclo da água ou ciclo hidrológico, troca contínua da água na hidrosfera, entre a atmosfera, água do solo, superficiais, subterrâneas e das plantas. Ou seja, o ciclo da água, nós fazemos parte do ciclo da água, as plantas fazem parte do ciclo da água, o solo também faz parte do ciclo da água. Lugares, por exemplo, que tem maior evapotranspiração. É bem comum na região norte do Brasil, o pessoal, por conta da temperatura e da umidade relativa do ar, ela ser elevada, ou seja, o processo de evaporação é mais rápido, as pessoas colocaram até uma bacia d'água próxima às camas para dormir. E o processo de evaporação é tão elevado que aquela água leva o quê? É só você fazer o teste. Coloca uma bacia de água para o cachorro, aí vai de tardezinha, o sol vai ter o quê? Ela é evaporada praticamente toda aquela água. Então, aquela água foi para onde? Ela condensou e vai voltar em forma de precipitação chuvosa. Então, esse processo de evaporação é mais frequente, por exemplo, na Amazônia. Dizem que quando você está na região norte, alguns que já foram na região norte, vão observar que a temperatura é muito mais alta, porque o processo de evaporação é maior, do que propriamente nas praias do Nordeste. E grande parte dos índices pluviométricos do Brasil, ou seja, o maior índice de chuva do Brasil, está na região norte do nosso país. Região norte é o que ocorre maiores índices pluviométricos e também, consequentemente, nós vamos ter um índice de umidade relativa do ar elevado. Isso faz com que seja uma área bem mais quente do que, por exemplo, as áreas aqui tropicais do Nordeste, por conta da precipitação chuvosa que é intensa, praticamente chove todo dia no fim da tarde, por conta do processo de evapotranspiração, tá certo? Vamos aí para as bacias hidrográficas do Brasil. As principais bacias hidrográficas do Brasil, nós vamos ter as que mais se destacam na ordem, a maior, que é a bacia hidrográfica da Amazônica. Nós vamos ter a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraná, São Francisco, e nós vamos ter também a do Leste-Sudeste, que são as maiores bacias hidrográficas do Brasil, a bacia do Prata também. Aí no livro de vocês vão ter as maiores, que a gente vai fazer uma pesquisazinha sobre alguns fundamentos das bacias hidrográficas. Vou colocar só alguns tópicos para vocês, que eu anotei aqui, mas no livro de vocês a gente já pode acompanhar também. Coloquei, por exemplo, que a bacia hidrográfica da Amazônica, ela tem 7 milhões de quilômetros e 1.100 afluentes, ou seja, rios menores. A bacia hidrográfica da Amazônia, ela não nasce no Brasil, ela nasce na Cordilheira dos Andes, ou seja, há uma precipitação de neve no alto da Cordilheira dos Andes que ocasiona o quê? Uma nascente. Essa nascente do rio Amazonas, ela é no quê? No Peru, que é na Cordilheira dos Andes, a Amazônia peruana. Então, nós vamos ter a nascente do rio Amazonas numa nascente peruana. Nós vamos ter 46% desse rio Amazonas no território brasileiro. E onde é que estão os demais por cento? Lembre-se, a Amazônia, de uma maneira geral, também faz parte de alguns países da América do Sul, como do Peru, da Bolívia, da Venezuela. Então, nós vamos ter também países onde passa a Amazônia, que é chamado de Amazônia continental. A Amazônia legal é a que faz parte do território brasileiro e a Amazônia continental
é que os países circunvizinhos também têm a fronteira na região amazônica, tá certo? Então, além de colocar esses dados para vocês, a bacia hidrográfica da Amazônia, ela é importante porque grande parte do regime fluvial brasileiro, ele está na região amazônica. Nós vamos ter os rios principais, por exemplo, Rio Negro, Rio Solimões, Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Purus, que são afluentes do rio Amazonas e também fazem parte, por exemplo, da importância econômica das populações ribeirinhas. Inclusive também nós vamos ter bacias hidrelétricas também naquelas regiões, tá certo? Coloquei aí para vocês a segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, uma das maiores também da América Latina, que é a de Tocantins-Araguaia, que inclusive faz parte do estado do Amazonas, que faz próxima do Amazonas, tá certo? Tem aí no livro de vocês alguns detalhes aí na página 49 sobre como é que nasce, por exemplo, a mata ciliar, que a gente vai detalhar mais à frente. E a do Tocantins-Araguaia, nós vamos ter que nasce principalmente nas áreas do Brasil Central, próximo ao estado do Amazonas. Nós vamos ter a terceira maior bacia hidrográfica do Brasil, a bacia hidrográfica do São Francisco. A bacia hidrográfica do São Francisco, ela não é exclusivamente do Nordeste, ela nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ela nasce, mas assim, Minas Gerais é uma área de transição entre o Nordeste e o Sudeste. Então, a Serra da Canastra, ela fica numa região, por exemplo, de semiárido. Tanto que é comum ali próximo à Serra da Canastra, nós temos prevalecer a questão do clima semiárido. Então, o Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele tem 3.000 quilômetros de espessura e nós vamos ter um rio que integra a questão do Sudeste e do Nordeste do território brasileiro. O Rio São Francisco também nós vamos ter, que ele é via de transporte, e nós vamos ter, ao longo do Rio São Francisco, também fornecimento de energia hidrelétrica, já que, para você obter energia hidrelétrica através do rio, nós vamos ter que ter um rio de planalto. Lembre-se, não adianta você, na parte, por exemplo, da planície amazônica, você vai construir uma usina hidrelétrica, vai dar em nada. Um rio, para produzir energia hidrelétrica, ele tem que ser um rio de corredeira. Então, o Rio São Francisco, ele é propício para a criação de energia hidrelétrica. Inclusive, a energia que nós utilizamos agora vem da usina da Chesf, né? Companhia das Hidrelétricas de São Francisco. A Chesf. Companhia de Hidrelétricas de São Francisco. Nós vamos ter o Paulo Afonso, Xingó, a usina de Três Marias. Então, nós vamos ter várias usinas hidrelétricas ao longo do Rio São Francisco, porque o Rio São Francisco, em grande parte do seu curso, ele é o rio de planalto. E nós vamos ter a obtenção de energia hidrelétrica a partir do rio de planalto, tá certo? Um exemplo, nós vamos ter na bacia do Rio Paraná, onde se encontra a maior usina hidrelétrica brasileira, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, o rio de Planalto. Lá na bacia do Rio Paraná, é o que gera grande parte da energia do Brasil para o Sudeste e além para o Paraguai. Afinal de contas, a construção de Itaipu, ela foi um acordo entre o Brasil e o Paraguai com a matriz energética. Então, essa usina hidrelétrica tanto é importante para o Paraguai como para o Brasil. Tanto que o Brasil ainda compra parte de energia, que, por exemplo, que o Paraguai não usa, para o quê? Para o território nacional. Inclusive, no governo agora do atual governo, teve um grande problemático em relação ao uso da energia de Itaipu, porque o Paraguai não queria estar vendendo e nem fazer acordos comerciais com o Brasil em relação à energia. E o Brasil precisa, sim, de uma grande matriz energética. Afinal de contas, nós somos o quê? Um país altamente industrializado e dependentes da questão do fornecimento efetivo de energia hidrelétrica, para que não haja um apagão, né? Tendo um apagão no Brasil, a economia ela vai lá embaixo. Nós tivemos, né, acho que uns 2, 3 anos, um grande apagão, que foi uma falha no sistema, por exemplo, de abastecimento da Chesf, da Companhia das Hidrelétricas do São Francisco. Então, o São Francisco ele é muito importante para fornecer energia hidrelétrica, principalmente para o Nordeste. Nordeste e também algumas áreas do Sudeste, principalmente ali na faixa de Minas Gerais.
Mas quem fornece para grande parte da região sul, sudeste e também a parte do centro-oeste é a usina do Paraná, no caso que é na bacia hidrográfica do Paraná, através da usina hidrelétrica de Itaipu, tá certo? Nós vamos ter também a bacia do Prata, que é composto pelo rio Paraná. Na bacia do Prata é onde fica o que é a bacia do rio Paraná, onde fornece o que é a energia hidrelétrica de Itaipu. Nós vamos ter aí, ó, vista aérea na página 350 de vocês, a vista aérea do Paraná, aí no caso próximo ao rio Tietê, tá certo? Então a barragem. Barragens essas que em Minas Gerais temos bastante, inclusive romperam, porque elas são utilizadas principalmente para mineração. Então, quanto mais mineração na área, vocês vão ter aquela questão